horizonte político que poderia estender-se para além do segundo mandato de Dilma Rousseff foi ceifado pelas causas que todos acompanhamos e conhecemos, e desde então os principais personagens, as principais figuras dessa era estavam praticamente no anonimato, né? Desapareceram do noticiário. Ninguém está perguntando onde está Dilma, o que está fazendo Dilma, qual é a agenda de Dilma. Dilma está reduzida às suas manifestações nas redes sociais, ao seu Facebook, à sua página oficial nas redes sociais, coisa que qualquer um de nós tem, qualquer um de nós faz, e muitos aí do mundo artístico e de outras áreas da comunicação com mais seguidores até do que a ex-presidente, ou seja, a ex-presidente está reduzida a praticamente um passado na história do país. Esse é o fato. O Lula não estava muito diferente disso, muito distante disso, embora sobre Lula persistam ainda indicadores bastante curiosos, né? Bastante curiosos. Eu quase chamo de consistentes. Não chamo de consistentes ainda, mas chamo de curiosos. Que são os seguintes indicadores. Quando você pega uma pesquisa de opinião, Carla Bigato, o Lula ainda continua aparecendo na intenção de voto dos brasileiros em posição muito significativa, a despeito de tudo. A última pesquisa que eu até divulguei ontem aqui foi da Paraná Pesquisa, muito curiosa, perguntando coisas não em quem você vai votar, qual partido você prefere, ou coisa, mas perguntava coisas assim: quem você gostaria de ter, a quem você gostaria de entregar a administração de sua empresa, com quem você deixaria seu filho para ir à escola, quem você gostaria de ter como vizinho, etc. Lula aparecia muito bem em todos os indicadores, assim como também muito mal. O grau de rejeição a ele é elevado, mas o grau de simpatia em relação à figura do Lula continua num patamar que o coloca em segundo colocado em vários dos indicadores, atrás de Marina Silva, por enquanto. Então, ainda que Lula seja o protagonista de toda a tragédia petista junto com Dilma Rousseff, ele, diferentemente de Dilma, tem talvez um horizonte político que dependerá, insisto, de sua condição legal, de sua condição de saúde e de condições políticas que se colocarão daqui a 2 anos. De qualquer forma, ambos estavam nas sombras, no anonimato, né? Quase na clandestinidade. Ninguém quer saber hoje em dia o que está fazendo, o que fez ontem ou deixou de fazer Lula, até que ontem ele foi recolocado nas manchetes por conta de 2 episódios que coincidentemente aconteceram na mesma data. O primeiro deles é a divulgação pela Polícia Federal do laudo relativo às investigações sobre aquelas obras no sítio de Atibaia. A nossa equipe aqui no Jornal da Band, na Rádio Band News FM, é um calhamaço com vários anexos e tudo mais. Evidentemente que a imprensa não está dando a íntegra desse material, especialmente televisão, que tem menos tempo e tal, mas quem analisou o conjunto ali das evidências reunidas pela Polícia Federal está simplesmente perplexo com a quantidade de batom na cueca a vincular Lula às 2 empreiteiras OAS e Odebrecht na movimentação de dinheiro relacionado a esse sítio, que ele insiste em dizer que não é dele. Mas é uma insistência que se torna quase patética diante das evidências que aparecem. Ele diz que o sítio é de Jorge Bittar. Para que todas as evidências ali reunidas possam endossar a versão de Lula de que não tem nada a ver como proprietário do sítio, seria necessário aceitar a seguinte hipótese: Jorge Bittar, como diz Lula, é o proprietário do sítio, ou sócios e amigos do filho de Lula são proprietários do sítio. O Lula é apenas um usuário, um frequentador regular do sítio com Dona Marisa. E são tão amigos desses proprietários, mas tão amigos, eu falei Fernando Bittar, desculpe. São tão amigos, que são os únicos a frequentá-lo. E tem tal ascendência, tal domínio do espaço por ali, que realizaram ali as suas expensas obras de mais de R$1 milhão em reformas e ampliações, como se o Barão, por exemplo, me permitisse usar um sítio dele aqui, ou se o Barão usasse o meu sítiozinho lá em Santo Aleixo, lá na Baixada Fluminense, em Magé,
e tornasse-se um frequentador tão quanto mais do sítio que fizesse ali reformas, ampliações, piscina, compra de terrenos anexos e tal, laguinho, barquinho, como é que chama? Pedalinho e tal. E eu próprio, proprietário do sítio, dono formal, jamais fosse lá. Jamais aparecesse ou pouco aparecesse. Um dia que eu fosse lá, a cada 5, 6 anos que lá aparecesse, o sítio era outro. Porque o barão, apenas meu hóspede eventual, resolveu fazer no sítio cozinha de não sei quantos R$1.000 e reformas e ampliações, modernizações, arquiteto e tal. E aí os outros detalhes são até caricatos. Eu não tenho nada com isso. Aí tem foto do presidente da OAS dentro do sítio. Eu não tenho nada com isso. Aí tem foto tem registro do arquiteto da Odebrecht, do engenheiro da Odebrecht coordenando a obra do sítio. Eu não tenho nada com isso. Aí tem nota fiscal das 2 empreiteiras pagando materiais, etc. Eu não tenho nada com isso. E a coisa vai indo. E Lula está mais atolado do que um hipopótamo que cai na areia movediça numa savana africana. Então, a possibilidade de Lula escapar desse conjunto de provas no plano legal parece absolutamente remota. Absolutamente remota. A investigação da Polícia Federal, repito, que o colocou nas manchetes dos jornais hoje novamente, depois de um longo período praticamente no anonimato, remetem a laudos, a investigações, essa investigação muito consistente, muito bem conduzida. O outro fato que levou Lula às manchetes foi a iniciativa que seus advogados tomaram de recorrer o Comitê de Direitos Humanos da ONU para alegar que Lula está sendo vítima de perseguição, de cerceamento de liberdade, enfim, de atos que agridem os direitos humanos na investigação conduzida pelo juiz Sérgio Moro, da Lava Jato. A possibilidade desse processo prosperar junto à Comissão de Direitos Humanos da ONU, a mesma que cuida de torturas, a mesma que cuida de legiões de minorias religiosas, de ditaduras, a possibilidade do Conselho de Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, parar de cuidar de sua pauta, que é dramática, cotidiana, consistente, para se debruçar sobre um pedido de um político que está sendo investigado pela justiça, de uma democracia, porque por mais que a gente goste ou não goste do que acontece aqui no país, as instituições estão aí. Uma democracia que se caracteriza pela absoluta liberdade de imprensa, de organização sindical, pela absoluta liberdade de opinião, pela ausência de presos políticos, pelo funcionamento do Congresso e das instituições. Podemos vomitar diante da forma como funcionam e de quem as integra, mas está funcionando, diante de um país que tem eleições regulares, vai para uma agora, multipartidário e tal. Então, a agressão aos direitos humanos no Brasil, mas qual é? Perguntará lá o delegado da ONU que vai julgar o Brasil. Qual é a violência? Não, o senhor Lula está sendo perseguido por um juiz. Sim, mas não tem instâncias superiores no país, na justiça? Tem. E o que elas têm dito? Tem endossado as decisões desse juiz. Mas essas instâncias, tem outra instância além da seguinte? Tem. O que tem feito ela? Tem endossado as decisões do juiz. Então chega a ser melancólica a iniciativa do Lula, e é a outra razão que o levou às manchetes hoje, de recorrer à ONU para fazer esse tipo de apelo, manobra, pedido e tal, de uma intervenção do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Volto a dizer, um núcleo, uma instância das Nações Unidas voltada para o que há de pior no mundo hoje em dia, que são as incontáveis, consistentes, assustadoras, devastadoras ações contra os direitos humanos, de fato, em vários países. Desde mutilações genitais em comunidades africanas por razões religiosas, até perseguições religiosas, até raciais e tudo mais. Vai lá o Lula querer se colocar como vítima de um ato de agressão aos direitos humanos. Como se Lula não tivesse aí com seus advogados para cima e para baixo, fazendo seus pronunciamentos. Que agressões aos direitos humanos Lula está sofrendo? Agora, registre-se, para concluir,
que 2 pontos são enfatizados por Lula nessas alegações de que está sendo vítima do Sérgio Moro. O primeiro ponto deles é aquela condução coercitiva. E vocês vão lembrar aqui, porque muito me esculhambaram naquela época, que eu disse que aquela condução coercitiva tinha sido uma idiotice, que não ia acrescentar nada, como não acrescentou ao processo de investigações, não fez nada, aquilo não produziu uma prova, aquilo não produziu nada, aquilo foi um ato absolutamente midiático, idiota, bobo, improdutivo de quem o planejou e de quem o executou. Não resultou em nada, exceto uma grande comoção na militância petista, militância do governo à época, e foi no que deu em nada. Se você espremer aquilo do ponto de vista processual, não foi nada. Ou seja, deram ao Lula um argumento que é inútil, especialmente junto à ONU, mas que é um argumento que ele não tinha. O outro argumento que ele usa é o tal grampo, da conversa dele com a Dilma Rousseff, que para mim, como eu disse na época, e também tomei porrada aqui demais, foi outra monstruosa idiotice. O grampo se deu fora do período de cobertura legal para aquela interceptação, a sua divulgação produziu ali um grande impacto político, mas não produziu absolutamente nenhum efeito processual para a Lava Jato. O inquérito da Lava Jato não avançou 1 milímetro, não produziu uma prova com a divulgação daquele grampo. E é nisso que ele está se baseando novamente. São esses 2 argumentos, basicamente, ou seja, 2 equívocos táticos dos investigadores que deram agora esses argumentos, de resto inúteis, repito, para que Lula tente uma sobrevida qualquer para sua imagem, para sua biografia e para sua liberdade.